Olá, como vai você? Meu nome é Leonardo Ganho e eu sou advogado criminalista. Nós vamos começar uma série de vídeos bem diferentes do que o conteúdo que já está no canal. Nós vamos começar uma série de estudos bíblicos. E aí você vai me perguntar, Leonardo, por que você está fazendo isso? Bom, antes de ser advogado criminalista, eu sou cristão. Eu tenho hoje consciência plena que eu sou filho amado de Deus. E na verdade, essa consciência se desenvolveu nos últimos 10 anos da minha trajetória de vida. Eu sou casado com a Luana Ganho há 17 anos, na verdade 18 anos, e sou pai de 3 meninas, Maria Fernanda, Maria Valentina e Maria Antônia. E a nossa vida, ela se transformou profundamente depois do nosso encontro com Deus. Depois de que nós começamos a colocar Cristo no centro de nossas vidas. E eu tenho ficado muito preocupado com o movimento que eu tenho visto nas igrejas brasileiras, e sei que ele é muito pior mundo afora, de relativização da Bíblia, de desprezo do conteúdo bíblico. As pessoas não querem mais aceitar as regras da Bíblia, os princípios bíblicos colocados por Deus ali para que nós possamos obedecer. As pessoas querem aceitar a salvação, querem aceitar Jesus, mas não querem obedecer o seu senhorio. E é por isso que nós vivemos um movimento grande de ateísmo no mundo inteiro, principalmente na Europa. Então nós vamos começar uma série de estudos sobre a Bíblia, onde nós vamos ler esse estudo e nós vamos fazer uma pequena pregação expositiva sobre esse conteúdo. Nós vamos chamar essa playlist de A Coluna da Fé, a Palavra de Deus, onde nós vamos estudar a Palavra de Deus, estudar como se estuda o direito, como se estuda a matemática, e vamos estudar com o coração aberto, para que o Espírito Santo de Deus ele possa atuar em nossos corações, em nossas mentes, enquanto nós lemos a Bíblia. E vamos para o livro de Gênesis na Bíblia, o início, capítulo 1, onde começa o universo, onde começa a criação de Deus. Abra a sua Bíblia e acompanhe a leitura. Capítulo 1 do livro de Gênesis. A criação dos céus e da terra e de tudo o que neles há. No princípio criou Deus o céu e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. E chamou Deus ao firmamento céus. Houve tarde e manhã, o segundo dia. Disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas, mares. E viu Deus que isso era bom. E disse: produz a terra relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas que deem fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente, segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o terceiro dia. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos,
e sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra. E assim se fez. Fez Deus os 2 grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas, e os colocou no firmamento dos céus, para alumiarem a terra, para governarem o dia e a noite e fazerem a separação entre luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o 4º dia. Disse também Deus: povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e povoem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas, segundo a sua espécie, e todas as aves, segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã, o 5º dia. Disse também Deus: produz a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus os animais selváticos, segundo a sua espécie, e os animais domésticos, conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, o homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o 6º dia. O tema da pregação expositiva de hoje é a insensatez do evolucionismo e as suas implicações. Existe hoje um movimento muito forte de ateísmo. As pessoas pararam de acreditar em Deus. Na Europa, o cristianismo morreu. As igrejas estão sendo desativadas, estão sendo transformadas em boates, em bares. Menos de 4% da população inglesa frequenta a igreja. Que seja ela protestante, católica, anglicana, menos de 4% frequenta a igreja. E justamente esse movimento ele se fortaleceu depois do ano de 1859, quando o cientista Charles Darwin lançou a obra dele, A Evolução das Espécies. Darwin trouxe uma teoria de que o universo criou-se de forma natural, espontânea, e de que o planeta Terra e todas as espécies que vivem nele seguiram esse mesmo ritmo, um surgimento espontâneo, sem explicação. Do nada a vida foi criada. E isso é muito complexo porque nos faz produzir um pensamento de negacionismo do evento histórico de Gênesis 1 e 2. Gênesis 1 e o capítulo 2 tratam da criação. Hoje nós só lemos o capítulo 1 porque eu quero ler o capítulo 2 num próximo vídeo para falar ainda de um outro tema.
Mas o capítulo 2 é aquele que consolida melhor, ele traz os detalhes do processo de criação do homem e da sua companheira e explica ali regras para o casamento. É a constituição do primeiro casamento dentro da humanidade. Mas essa interpretação da evolução das espécies, ela nega a historicidade de Gênesis 1 e 2. E aí nós precisamos levar em conta vários fatores. Eu quero colocar 2 já de imediato. O primeiro deles é o tamanho e a complexidade do universo. Cientistas contemporâneos chegaram ao dado de que o nosso universo ele mede 93 bilhões de quilômetros de distância. É o seu diâmetro. Para você correr de uma ponta, você viajar de uma ponta do universo à outra, você tem 93 bilhões de quilômetros de distância. Olha a complexidade disso. Ainda que você consiga viajar na velocidade da luz, que é uma velocidade de mais de 300 mil quilômetros por hora, você vai levar 93 bilhões de anos-luz para poder percorrer aquela distância. Desculpa, eu falei 93 bilhões de quilômetros quadrados, né? Eu falei errado, de quilômetros. Desculpe, é 93 bilhões de anos-luz. Você precisa viajar 93 bilhões de anos na velocidade da luz para você atravessar todo o universo. E você ainda quer acreditar que o choque dessas duas partículas que formaram o Big Bang, ele aconteceu de forma casual, que antes existia uma matéria negra e casualmente essas partículas se chocaram e esse universo complexo e imenso foi criado assim? Você, ser humano, você tem mais de 10 trilhões de células no seu corpo. E cada célula do seu corpo tem uma fita de DNA. Que se você juntar a fita de DNA, que o DNA é a tua programação. É a programação do teu corpo, de como você vai ser, crescer, se moldar, se você responder saudavelmente a todos os estímulos da sua vida. Se você juntar toda a fita de DNA do seu corpo, dá para você ir daqui até o Sol, só com a tua fita de DNA. É um dado assim incrível. E você acha que isso foi programado casualmente? O desenvolvimento de uma ameba, de uma célula independente? Quando você pensa que isso aconteceu casualmente, você vai enfrentar um problema de conflito com as Escrituras. É impossível você crer na Bíblia e você crer na teoria do evolucionismo. É impossível você ser um cristão darwinista ou um darwinista cristão. Você que é cristão pode até se converter ao darwinismo, mas você não continuará mais sendo cristão. Por quê? À medida que você ler a Bíblia e o Espírito Santo trabalha em você, Deus conquista a tua confiança naquele texto. E você entende que a doutrina cristã está na Bíblia, que a Bíblia é a palavra de Deus. E se ela é a palavra de Deus, ela é inerrante, ela é irretocável, ela é inquestionável. Então é impossível, se você crer na Bíblia, é impossível crer na evolução, porque para crer na evolução você precisa negar a historicidade de Gênesis 1 e 2. E mais, você vai ter um problema de relacionamento com Deus. Porque se o universo ele surgiu por si só, de uma forma natural, de uma forma desprogramada, não existe lugar para Deus nele. Você não pode acreditar em Deus. Se você quiser acreditar nessa ocasião, nessa momentaneidade da criação do universo. Porque para construir algo tão complexo, para programar algo tão complexo, só a existência de Deus. Adão e Eva não são metáforas. Não são metáforas. São criação direta do Senhor.
Então, se você decidir acreditar no evolucionismo, você vai ter um problema direto de relacionamento com Deus. Em relação a Jesus, a mesma coisa. Se você acreditar no evolucionismo e não acreditar na Bíblia, você também não vai acreditar em Jesus Cristo. Você não vai acreditar que Jesus é Deus e é Filho de Deus, que Jesus veio à Terra para redimir os nossos pecados. Você vai acreditar que Jesus é simplesmente um ser humano, um profeta que passou por aqui. E aí você vai estar negando toda a historicidade do livro de Gênesis 1 e 2. Não há como você aceitar que Jesus é o teu Salvador e é o teu Senhor sem acreditar na Bíblia. É uma loucura, é uma sandice você achar que a fé cristã pode sobreviver com o evolucionismo e vice-versa. Nós temos que assumir posição, principalmente nos dias de hoje, para que isso não aconteça. Em relação à salvação, se Adão e Eva são figuras lendárias, são figuras que não existiram, são metáforas, então o pecado original não existiu, a queda não existiu. Para que Jesus viria? Para quê? Para se entregar, morrer de forma humilhante, como ele morreu crucificado, dar o seu sangue, ele não precisaria vir. Ele nem precisaria existir, se vocês acreditarem dessa forma. Então, a negativa da historicidade, da existência de Adão e Eva, acaba desconstruindo a existência de Deus. Se o primeiro Adão é uma lenda, o segundo Adão, que é Jesus Cristo, também seria uma lenda, porque não haveria necessidade dele vir, porque não teríamos pecado e queda, então não precisaria de salvação, redenção e consumação. Chegando já ao final, em relação à dignidade da vida humana. Se a evolução é verdade e o homem ele é apenas um bolo de protoplasma que se desenvolveu em milhares e milhares de anos, saindo de pequenas células, formando amebas, o homem, a vida humana não tem dignidade nenhuma, ela não tem caráter divino, ele é apenas um animal que desenvolveu capacidade de pensamento, de raciocinar, e aí ele pode ser morto, eliminado por questões também de racionalidade, sabe? Se o homem não foi criado por Deus, nós somos todos iguais, o homem é igual a todos. Nós vamos negar essa historicidade, nós vamos negar esse poder que Deus nos deu aqui no texto de Gênesis, que Ele manda nós sermos fecundos, multiplicarmos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. E nós dominamos, nós quando exercemos a nossa capacidade humana, a nossa masculinidade bíblica, nós dominamos sobre os animais da terra. Percebam, isso é ocasional. Tem certeza disso? E mais, em relação à família, se Deus não criou o homem e a mulher, se Ele não instituiu o matrimônio, então a família, o casamento, ele não tem um propósito divino. Qual seria o propósito dele? E é justamente porque nós estamos relativizando Deus, justamente porque nós estamos nos tornando ateus, que o número de divórcio cresce tanto, de aborto cresce tanto, de homicídio cresce tanto, os casamentos estão acabando, há uma banalização da vida em geral. Casamento que oficialmente é entre homem e mulher. Então, se a família não tem uma origem divina, então ela não tem parâmetros absolutos, nem um propósito. Será que a família não tem propósito? É isso mesmo que você acredita? Até quando você ainda vai negar a historicidade do livro de Gênesis 1 e 2? Para de besteira, para de ficar acreditando nessas teorias que são infundadas, teorias que não se sustentam nem cientificamente, porque quando elas chegam ao ponto de origem delas, ela não se explica mais.
ela não se explica mais. Todos os cientistas, quando tentam explicar a criação, o Big Bang, ou então a evolução das espécies, no momento do início eles não têm explicação para aquilo. Por quê? Porque eles não querem aceitar que nós temos sim um Pai, um Criador, que programou toda a nossa vida, que construiu propósito para as nossas vidas, para as nossas famílias, que nos criou para governar, para dominar sobre os mares, sobre a terra, sobre os peixes, sobre todos os animais. Reflita sobre isso, leia a Bíblia diariamente e peça ao Espírito Santo de Deus que te dê sabedoria e discernimento para interpretar a palavra de Deus. Bom, eu espero ter contribuído para o teu desenvolvimento espiritual. Que Deus esteja sempre com você. Que Deus te abençoe sempre. Um grande abraço.